Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que o brasileiro tem um grande problema com estudo, com interpretação de texto. Coisa básica, simples. Eu fiz uma postagem na comunidade aqui do YouTube, na plataforma, mostrando que 2 versículos se divergem. Então, coloquei assim: ó cristão, me explica aí a contradição da inerrância bíblica, né? Do livro inerrante que você crê que é a palavra de Deus. Fiz a postagem, coloquei a fotinha ali, impressionado, né, com a contradição para chamar a atenção do crente. E vamos ver o resultado, mas primeiro vamos ler aqui os posts de Deuteronômio e de Êxodo. Vamos lá, primeiro, segundo livro ali da Torá, dos judeus. Ó, eu aposto que não é judeu que está discutindo comigo no chat. Crente, você sabia que essa literatura que eu apresentei para vocês não é cristã? Faz parte da religião judaica, que não tem nada a ver com o seu cristianismo? Por quê? Não sei porque você está discutindo, defendendo, né? Essas duas contradições, se você não faz parte do judaísmo, se você não cumpre as leis que está escrita no livro judaico. Se você não sabe, Êxodo, Deuteronômio são leis judaicas, leis que Yahvá dá para o povo de Israel seguir. Isso aqui são leis, 613 mandamentos da lei de Moisés, contidos ali na Torá dos judeus. Olha o que vai dizer em Êxodo. E você fica defendendo um livro judaico. Eu vou falar para você, cara, o crente, ele não consegue entender isso que eu estou dizendo. Imagine fazer uma interpretação de texto. Deus pune, ó, presta atenção. Deus pune. Esse é o fundamento desse versículo. A lei diz, a lei judaica, não é cristã, a lei judaica diz: Deus pune os filhos pelos pecados dos seus pais até quando? Até a 4ª geração. Então, o escritor da narrativa do livro de Êxodo, o cara que está escrevendo ali não foi Espírito Santo, não foi Deus, foi uma pessoa por trás com uma caneta ali. Ele escreve na concepção dele da lei que ele estava construindo ali. Ele escreve que é uma forma de punição, é uma forma de botar medo no povo ali da época. Olha, se vocês não seguirem a lei aqui de Yahvá, Deus pune os filhos. Cara, pensa comigo. Imagine alguém chegar para você e falar assim: ó, Deus vai punir você por causa do pecado dos seus filhos. Ou vai punir os seus filhos pelos seus pecados. Como que você se sentiria? Você seguiria as leis dadas por este profeta para seu filho não ser punido e nem para você ser punido pelos seus filhos? E aí você ia ter que cuidar muito bem da educação dos seus filhos, porque filho é difícil de domar. Tem 3 aqui em casa, eu sei como que é. Como que você se sentiria seguindo uma religião que te colocasse medo? Então, quem constrói essa narrativa aqui, possivelmente sacerdotes ali do templo, escribas que estão construindo a doutrina da religião judaica, eles viviam na base do medo em cima do povo. Eles viviam não, eles colocavam medo no povo. É igual hoje o pastor que fala assim: se você não trouxer o dízimo aqui para a casa do Senhor, você vai receber os demônios, os devoradores na sua casa. Não é isso que os pastores fazem nas igrejas? É a mesma coisa daqui, ó. É a punição através do medo. Só que o escritor lá de Deuteronômio, que é Deus dando as leis também, aqui em Êxodo é Deus dando as leis para Moisés dar para o povo. Lá em Deuteronômio não é o mesmo escritor aqui de Êxodo. Lá em Deuteronômio, outro escritor, ele vai escrever uma outra concepção. Ele vai dizer
que os filhos não morrerão, quer dizer que não pagarão. E o que a lei fazia com a punição do pecado, na maioria das vezes? A morte. Os filhos não morrerão pelos pecados dos pais. Deuteronômio 24:16. Então, o que está tratando esses dois textos? Punição. Nem o pai levará o pecado do filho e nem o filho levará o pecado do pai. Simples, básico. Só que você tem dois textos que se divergem. Porque um diz que sim, até a 4ª geração vai pagar sim. Já o outro diz que não. Aí o crente não sabe interpretar texto. Não sabe fazer hermenêutica. Não sabe. Por isso que o país está do jeito que está. Por isso que a nossa política está do jeito que está. O cara não consegue simplesmente ler e interpretar um texto. Por isso que o país está do jeito que está. Sendo enganado por tigrinhos, e a maioria que joga lá é tudo. Você perguntar, você é crente? Você crê? Como falar você é crente? É porque você crê numa divindade. Você crê em Deus? Creio, mas está lá sendo enganado. O Brasil é campeão dos brasileiros serem enganados. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar aqui, olha a interpretação dos crentes. Segundo isso aqui, para defender as mentiras, os textos deturpados, contraditórios, judaicos. Olha só a resposta de dois crentes. Olha o que eles vão escrever aqui. A Ana vai escrever assim, ó, simples, ó, provando ao vivo para vocês que crente não estuda. Olha só. Simples. A gente não sabe se é simples punição ou simples, vírgula. Não tem vírgula. Não tem pontuação. É só no final lá. Você não consegue interpretar um texto, uma escrita de uma pessoa diz aqui. Simples punição e morte é algo bem diferente, não acha? É assim que se lê esse texto aqui. Não tem como ler de outra forma. Simples punição e morte é algo bem diferente, não acha? Mas vou tentar aqui decifrar o texto da Ana. Simples. Punição e morte é bem diferente, não acha? Eu estou aqui colocando vírgulas aqui onde não tem. Aqui não está falando de punição e morte. Aqui está falando de levar o pecado. O filho não levará o pecado do pai. E o pai não levará o pecado do filho. Já no outro texto diz que sim, os filhos pagarão, levarão pelo pecado do pai. E os pais vão levar, e os filhos dos seus filhos ainda. Os filhos levarão o pecado do pai e seus filhos ainda até a 4ª geração. Quer dizer que os filhos vão sim pagar pelo pecado dos seus pais. A pessoa não consegue nem escrever direito que interpretar um texto. Não estou falando, não estou xingando você, eu estou falando do argumento. Eu não estou indo contra você, Ana. Não me entenda errado, tá? Eu estou falando que assim, para a gente pegar um texto e interpretar ele, a gente tem que saber fazer isso. A gente, para escrever um texto, a gente tem que tomar todos os cuidados. Não estou falando que eu sou expert em português, tá? Também erro. Mas eu tento, ao máximo, não cometer este erro. Ao máximo. Porque a pessoa que vai ler do outro lado lá pode ter conotações diferentes. Isso aí gera interpretações diferentes também. Então, tomar muito cuidado quando você vai escrever um texto. Vamos agora para Gaben Blund, que vai dizer o seguinte: qual é a pena capital, meu amigo? Aqui não está falando de pena capital, vou explicar de novo o que eu expliquei ali para a Ana. Qual a pena capital, meu amigo? Qual a punição, não é punição, que é aplicada? Por exemplo, na nação de Israel dentro da Bíblia, se a tua resposta foi morte, parabéns, entendeste a contradição. Mas se for diferente, verdadeiramente tu és incompetente na área que defende. Olha para você ver. Como que o cara, ele não consegue entender
que não é a punição, não é chicotada, não é ficar preso, não é morte. Aqui é a questão de alguém pagar pelo pecado de outrem. Isso que está escrito no texto. Não é a punição, você vai ser chicoteado porque seu pai errou. Olha, você vai morrer porque seu pai errou. Olha, até os filhos dos seus filhos pagarão pelo pecado dos seus pais. E mesmo se isso for verdade, você concorda com isso? Que os teus filhos devem pagar pelo pecado do seu pai? Você concorda com essa lei de Deus? Isso aí é que é ensinado dentro de algumas igrejas, que é a lei da semeadura. O seu pai errou lá atrás, em 1958, quando adulterou. E você e seus filhos, até a 4ª geração, pagarão pelo pecado do seu pai. Você concorda com essa lei de Deus? Porque não foi Moisés, não, tá? É lei divina. É o que está escrito no texto, na Sagrada Escritura judaica, que vocês cristãos aqui estão defendendo. Porque esses 2 textos que eu coloquei não tem nada a ver com o cristianismo. O que vocês estão defendendo nas leis judaicas? É porque o crente ele abre a Bíblia porque está tudo junto, porque no concílio pegaram a Torá dos judeus e misturaram com cartas que circulavam ali em Israel, na Judéia, na Turquia, no Egito, juntaram tudo e esse será o livro dos livros, a nova religião de Roma. E aí o crente fala assim, é a minha palavra de Deus. Literatura judaica, de Gênesis a Malaquias, adulterado ainda. E mais esses novos aqui, que os escribas ali nos concílios escolheram. É a palavra de Deus. Não fala contra a minha palavra de Deus, não, Luiz Fernando, seu herege. Você vai pro inferno. Mal sabe como que o livro dele foi construído. Não sabe como que foi construído esse livro. Maldito. Para só não ficar nas minhas explicações, eu vou ler para vocês aqui e explicar o contexto. Êxodo 34. E o Senhor desceu de uma nuvem, ele mandou Moisés ali subir com as novas tábuas da lei, porque Moisés tinha quebrado as primeiras, porque as primeiras não prestavam, que Deus escreveu. E aí, de novo, e Deus não pune ele, né? Deus não pune Moisés, porque ele ter quebrado as tábuas da lei. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante eles, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, pecado, e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Presta atenção aqui em azul. Que visita, que vai cobrar, que visita a iniquidade dos pais, o que os pais cometeram de errado, sobre os filhos, quer dizer que os filhos pagarão, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então está dizendo aqui que toda iniquidade cometida pelos pais, os filhos receberão punição pelos pecados dos pais. Beleza. Agora vamos para Deuteronômio. E ali Deus está dando leis do divórcio, Deus está dando lei sobre casamento, sobre várias coisas ali no texto. Se você ler desde o versículo 1. Então, várias leis Deus está dando para Moisés, dá para o povo de Israel, para legislar o povo, como o povo deve se dirigir perante as leis que Deus está dando para Moisés. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é. E sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos. Quer dizer, os pais
não vão levar os pecados dos filhos. Os filhos foram lá, cara, seu filho foi lá e matou meu gado, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo, então quem vai morrer vai ser você. Os pais não morrerão. O não morrerão, que é não pagarão pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Quer dizer, se foi seu filho que errou, ele vai se lascar. Se foi você, o pai, que errou, você vai se lascar. Seu filho não tem nada a ver com isso. É o que nós temos de leis hoje aqui. Você vai lá, rouba um banco, assalta, aí seu filho é preso. Que nem o diz aqui em Êxodo 34. Então você percebe que são autores diferentes, com leis diferentes. Entendeu? Aí vai dizer o seguinte: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Você percebe que há divergências textuais, os narradores são diferentes, os escribas são diferentes, a concepção de doutrina, de lei ali judaica é totalmente diferente. Então, meus queridos, eu tenho que falar para você, não tem contradição na sua Bíblia. Não tem. Mesmo eu apresentando isso daqui, esfregando na tua cara. Não. Você é judeu ou é cristão? Por que você está defendendo essa literatura? Se essas leis aqui você não segue. E dentro dessas leis aqui está o dízimo, tá? Dízimo. Dentro dessas leis aqui está também o guardar o sábado. Dentro dessas leis aqui também está o divórcio. E aí que os crentes, muitas dessas leis estão adaptadas no cristianismo. Porque o cristão, ele seleciona somente aquilo que lhe interessa para colocar como doutrina na sua igreja. O dízimo aqui, tem um monte de leis. O dízimo eu quero, o divórcio eu quero, o sábado eu quero, e algumas, né? Deus criou o homem do barro. Isso aqui eu quero. É judaica, tá? É judaica. A criação do planeta, que nem é a criação do planeta. Isso aqui eu quero também. Apedrejar sua filha que não é mais virgem. Não, essa aqui eu não quero não. Essa lei eu não quero não. Então você percebe que o crente, ele seleciona aquilo que vai seguir. Ele não segue a Bíblia. Não tem nem como, né? Ainda bem que não. Senão, por exemplo, ele estaria aí entrando, por exemplo, na Basílica, quebrando os santos lá dos católicos. Porque o próprio Deus, aqui do Antigo Testamento, ordena fazer essas coisas. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.